Saudações. Por questões outras, hoje tá difícil de gravar live, assim, ao vivo, mostrando a minha cara não tão bonita quanto minha mãe disse. Então, vou começar mostrando a minha cidade para a gente ir trocando umas ideias. Eu acredito que vai ser interessante ver esse vídeo até o final. Nós vamos tentar explicar algumas mudanças que têm acontecido no mundo. Não só mostrar as mudanças, embora elas estejam sendo escondidas, né? Você não encontra elas por aí. Infelizmente, apesar do mundo estar em transformação, a impressão que a imprensa, por exemplo, dá, que as redes sociais, né, que as plataformas digitais dão, é que está tudo certo e está tudo como antes. Mas o buraco é bem mais embaixo. Tem muita coisa acontecendo no mundo. E além de saber o que anda acontecendo no mundo, é interessante que a gente tenha uma ideia de por que essas mudanças estão acontecendo. Na verdade, a gente pode resumir tudo numa coisa bem simples: o declínio do capitalismo, especificamente o capitalismo financeiro americano. O declínio do Ocidente. O ideal é que o Ocidente acabe. O Ocidente foi uma ideia horrível desde o seu início, com a tomada de Ceuta em 1415. E o que começou a acontecer em fevereiro do ano passado vai levar ele ao fim, finalmente. Uma perversidade de 600 anos vai ter fim. Eu entendo os historiadores, eles dividirem, né, a história em eventos marcantes, mas eles estão enganados, eu ouso dizer. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 não marcou o fim da Idade Média. A tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415 que marcou. Porque foi esse evento que deu origem ao capitalismo, como a gente conhece hoje, que deu origem ao Ocidente. O que é o Ocidente? Uma civilização especializada em legalizar o crime, a maldade, a escravização, o genocídio, o roubo, a pilhagem, a pirataria. Tudo que há de perverso na humanidade, certo? Não é só o capitalismo, é o Ocidente. O capitalismo é o instrumento pelo qual o Ocidente fez e vem fazendo tanto mal às pessoas desse planeta e, mais recentemente, com o avanço tecnológico, ao próprio planeta, certo? O Ocidente tem que acabar. É claro que vocês entendem que o Brasil não faz parte do Ocidente, né? O Brasil é América Latina. A América Latina não faz parte do Ocidente. Felizmente, eles não se influenciam. Muita gente acredita que a gente faz parte, emula o Ocidente, mas nós não somos ocidentais. E o Ocidente tem que acabar. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que deixar de existir, pelo amor de... né? Não, não. A ideia tem que ser substituída. A civilização ocidental tem que acabar. O pesadelo de 600 anos precisa ter fim. Então, eu começo com essa afirmação. O início da história moderna não deveria ter sido 1453, mas 1415. Os portugueses deram start, certo? Colonialismo. Roubaram os recursos de outra civilização, a liberdade de outro povo, pegar dos outros a riqueza que você não tem. Legalizar isso tudo. Isso é o Ocidente. E a gente pode resumir tudo o que anda acontecendo nessa premissa. A civilização ocidental e o capitalismo que a sustenta estão chegando ao fim. E isso é absolutamente maravilhoso, tanto quanto isso é absolutamente necessário. Se o Ocidente continuar, a Terra persiste, a humanidade não, certo? Então, é importante, é muito importante que a gente compreenda o que anda acontecendo. Não porque vai deixar de acontecer, porque nós não compreendemos, mas é muito ruim ficar confuso diante das coisas. É preciso compreender, de verdade. O caminho para isso começa na China.
Muitos dos nossos irmãos marxistas, principalmente trotskos, né? Trotskista não acha que nada no mundo seja socialismo. Só eles são socialistas. Eles são os puros, eles são os talibãs da esquerda, eles são os evangélicos neopentecostais, aqueles supostos cristãos que evitam falar do evangelho e só citam o Velho Testamento para macular a religião judaica e a cristã ao mesmo tempo e justificar toda sorte de coisas sórdidas. Os trótsicos, nossos irmãos. Então, família não tem complicado, mas o fato, gente, o fato é que o início da mudança passa pela China. Mas da grande mudança, da grande formatação do mundo, passa pela China, que vem utilizando o Estado para construir obras públicas, para construir projetos públicos que transformem a civilização deles e, a partir da deles, possam inspirar o mundo. Certo? A verdade é isso, nós estamos falando disso. A China, nesse caso aqui, nós estamos vendo como ela está desviando a água que vai para um deserto para criar um monstruoso, um enorme projeto de irrigação, para transformar vastas áreas do deserto em áreas cultiváveis, férteis, diferentes do que o agronegócio brasileiro faz. Veja, a nossa civilização, ela é subordinada ao Ocidente, e por isso perversidades como o agronegócio. O que o agronegócio brasileiro faz? O contrário do que a China está fazendo. A China está transformando deserto em floresta e área cultivada. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos transformando florestas em desertos. É isso que a gente faz. Perfeito, é isso que a gente faz. Porque nós emulamos a civilização ocidental. Nós seguimos o capitalismo mais rasteiro. A China não. A China nos apresenta a opção socialista. E é socialismo, porque os meios de produção trabalham a favor da população. A ditadura é a do proletariado. Pode não ser o socialismo perfeito das academias e dos grandes pensadores, mas a realidade não é feita de pensamentos perfeitos. A realidade é assim, y está posta. En algún momento tocaré el tema de Xinjiang porque he vivido ahí, porque creo que puedo aportar luz sobre el tema. Tenéis algunas menciones en episodios de mi canal, pero solo para refutar a los pesados que vienen a hablar desde la más absoluta ignorancia. No hay persecución religiosa en China, ni persecución al Islam, ni al cristianismo, ni nada de eso. Hay más de 20.000 mezquitas en Xinjiang, más que en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia juntas. Hay muchísimas iglesias, mi abuela política es cristiana y va a la iglesia todos los domingos, y eso que vive en un pueblo de 200 habitantes, y también hay varias sinagogas por todo el país, aunque la comunidad judía es más pequeñita. Tampoco hay obviamente persecución a los budistas, la mayor parte de los chinos son budistas, aunque no muy practicantes. No hay ningún problema con los budistas o con los musulmanes, lo hay con los independentistas, igual que en tu país. No hay problemas con los cristianos, los hay con los que se organizan contra el régimen. El que quiere practicar su religión sin meterse con nadie, puede sin ningún problema. A gente pode ver como isso acontece no exemplo que vocês estão vendo no vídeo. Diferente dos americanos que transformaram o país num inferno por 20 anos, os chineses têm outra visão de mundo, muito mais proativa. China sees a problem and they fix it. They build a dam. We debate what to rename it. That's why their airports look like this and ours look like this. In San Francisco, it took 10 years just to get 2 bus lines through environmental review. The Big Dig, a tunnel in Boston, took 16 years. China once put up a 57-story skyscraper in 19 days. They demolished and rebuilt the Sanyuan Bridge in Beijing in 43 hours. We binge watch, they binge build. When COVID hit Wuhan, the city built a quarantine center with 4,000 rooms in 10 days, and they barely had to use it because they quickly arrested the spread of the disease. They were back to throwing raves in swimming pools. Well, we were stuck at home surfing the dark web for black market Charmin. We're not losing to China. E o melhor lugar para a gente ver o quanto isso é verdade, o quanto a China colabora para a construção de um mundo novo é na África.
A África que o Ocidente explorou desde 1415. A África do qual o Ocidente retirou dezenas de milhões de vidas feitas escravas e centenas de milhões de vidas para sustentar o padrão de vida deles. Porque a Europa é absolutamente miserável em recursos energéticos, naturais e fontes de riqueza. A África não, por isso foi roubada. Aliás, por isso é roubada. O Ocidente, ele sempre que pôde, evitou produzir, evitou trabalhar. Ele preferiu a vida inteira roubar, pilhar, sequestrar, escravizar, essas coisas que nós já falamos. A China tem outra visão de mundo. Não é um jogo de soma zero. Não é a China ganhar para a África perder. É os dois ganharem, cada um pouco, dividir os ganhos. Dá para ser feliz assim. Dá para se desenvolver assim. Dá para se sair da miséria assim. Dá para se sair da pobreza dessa maneira. E é assim que a China trabalha. É assim que o socialismo trabalha. Não só no próprio país, como nos outros países do mundo. Não é uma questão de explorar, de retirar até o último centavo, até a última riqueza, até a última gota d'água, até o último El ferrocarril de Addis Abeba, por su parte, en Não é questão de se Etiopía, achar superior. que va hasta el puerto de Djibouti, tuvo una inversión de 4.900 millones de dólares. Deve ser feito. El 70% del gente proyecto lo piensa en un financió mundo Exim Bank, como que es de lugar propiedad común estatal para china. todos los humanos. Fue construido No por solo China por una y élite recorre depravada. 756 kilómetros. Sus Que operaciones comerciales Occidente iniciaron oferece ao en mundo. 2018 que o Ocidente y se han oferece? constituido como la columna Gente, o Brasil, vertebral 40 anos de la atrás, era Red mais Nacional rico de que a China. Ferrocarriles de Qual Etiopía. foi a diferença? Eu vejo La caras como construcción aquele implicó la bicicleta, aquele modernización de imbecil. un antiguo y obsoleto ferrocarril, según el estándar ferroviario Ajá, com electrificado certeza. chino, Brasil também, lo que né? lo Rico por causa do convierte en el capitalismo. primero de Foi su por causa tipo do en socialismo. África Oriental. Que a China Las deixou de locomotoras ser o son país mais suministradas pobre por que o Brasil contratistas 40 anos chinos atrás, y para ser están uma nação construidas 9 para vezes mais soportar rica la do que o Brasil altitud e y sem levar diferencias inferno nos de outros continentes. 2.000 metros, Muito con pelo cambios de contrário. temperaturas de hasta Levando progresso, 50 grados de día a inclusive para nós intensamente mesmos. frías en la noche. Inclusive para nós La mesmos. construcción no del Brasil. ferrocarril etíope No fosse empleó esses cerca 7 de anos de 20.000 desgoverno, trabajadores locales en Nós Etiopía estaremos y muito unos melhor com a 5.000 China en do Djibouti. que sempre tivemos com os Estados Unidos. Porque a grande questão do socialismo chinês, repito, não é perfeito. Não é o ideal. Mas se tem um provérbio que eu respeito e procuro seguir muito, é aquele que diz que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo realmente é inimigo do bom. Nesse sentido, a grande superioridade do socialismo, seja o socialismo industrial do Irã, da Federação Russa, seja do Vietnã, né? Seja o socialismo na direção da construção de uma civilização ecológica, que é o da China, o grande diferencial é que, no limite, não importa muito a opinião de cada indivíduo tomado por si só, mas do povo. Aí quando você vê uma figura como aquela Margarete, não existe povo, existem pessoas. Olha como está o país dela, olha como está a Inglaterra, olha como está o país dela, certo? Como estava o país dela na época que ela falou essa bobagem, como estava a China, e como está o país dela hoje, e como está a China hoje. É muito fácil saber quem está certo. Jesus deu uma dica. Julgue pelas obras, não pelas palavras. Então não interessa as palavras daquela velha que quando morreu, a população foi às ruas urrar em comemoração. A bruxa está morta. Certo? Esse é o exemplo que ela deixou. Essa é a saudade que ela deixou no mundo. E o que ela deixou também foi a Inglaterra. Olha a situação do Reino Unido, gente. Está muito simples. Um africano hoje tem muito mais esperança do que um britânico. Certo? Por quê? Porque o socialismo industrial ou ecológico é melhor. Esse é o ponto. Chega de Ocidente. Chega das promessas vazias, individualistas e egoístas desse capitalismo que faz muito mais opressão do que avanço. Na verdade, eu até falei sobre isso, né? A lógica do capitalismo é progresso. Progresso. Vazio, sem sentido, oco, sem levar nada em consideração. Enquanto a lógica do socialismo é desenvolvimento.
houve falhas. Não estamos aqui negando isso. A União Soviética foi excessivamente burocratizada. Mas a primeira experiência, a primeira grande experiência nunca costuma ser boa. Isso vale para tudo na vida, né? Eu não sei se vocês já perderam o BV, mas o primeiro beijo dificilmente é uma experiência boa. Eu bati os dentes no meu. Que horror. Mas, né? Depois a gente aprende a beijar sem bater os dentes. É uma questão de amor. E ele acaba vindo. Basta a gente deixar acontecer. Basta isso. Proper accommodation for officers has always been a problem. In Dar es Salaam, they are scattered throughout the city in dilapidated temporary houses. But that's about to change. China's Exim Bank provided a construction loan to build over 700 apartment blocks in 8 provinces across Tanzania. This will provide accommodation to over 6,000 officers and their families. One of the conditions of the loan was that a Chinese company does the construction. Shanghai Construction Company, or SCG, was appointed for the task. This is the company's first project in Tanzania, one they take very seriously. 那么我们国家30多年改革开放以来，经济建设突飞猛进，人民的生活水平不断的提高。但到这里一看，就感觉到他们的水平可能还要略低于我们50、60年代的生活水平。你这样一看一想呢，更觉得我们做这个事，它是非常有必要的，也更感觉到自己的责任重大。看更屌丝嘛，高伊拉。Personally, I'm appreciating. I'm working well with the Chinese. I can say they are serious. They are really devoted to what they are doing. Definitely, I'm quite happy working with them. As far as this company is concerned and what we are doing right away, I'm just positive towards what we are moving on. According to Tanzanian law, foreign workers are not allowed to do manual labor, which means over 3,000 local workers were employed on construction sites across the country. China and bicycles are almost synonymous, and SCG's incentive award brings a little bit of Beijing to Dar es Salaam. Tanzania, the traffic fee is very high and compared to the salary. So we also hope our workers, when they work good, we get them good transport. Alpha Kimaro is one of the officers that will soon receive a new apartment. His current living quarters are shabby and cramped. When guests come, they are forced to sit outside. There's also no running water inside the house. No water. I'm going to take water out by use a bucket and put it inside every day. Every day to catch water there in the tap or out of our house and then put inside our house. Electrical installations are old and unreliable, and there just isn't enough space for his family's needs. This is a room for children. All children sleep here, girls, boys, and all visitors come here, sleep here. Because it's one room. Already stopped. Today, the Kimaros get their first chance to look at their new living quarters.
I see this a new house. This new house is good, because there are the 3 rooms. Master bedroom, girl and boy. It's good. Kitchen is good. You put a good condition. Put up something in cupboards. It's good. Yeah, this is the master bedroom. This is water inside. There's washing. You're washing here. A system for rubbish water is good. To flush the rubbish water. Yeah, you flush the rubbish water here. As soon as water and electricity are supplied by the local government, the Kimaros will be able to move in. A prospect they look forward to. Chinese people is a good people because it's build a house for short time. And they build a good. Caso você não tenha compreendido, vamos dar um exemplo mais claro. It's wrong because, I mean, it's a place to live. I mean, we're not as fortunate as other people to have their homes. O flagelo da pobreza no Canadá. O que está acontecendo com o Canadá, nosso vizinho rico do norte? Nesses últimos anos, esse país vê a pobreza aumentar em sua população, mas o governo diz que isso não é verdade. É preciso obter uma visão mais completa da pobreza, porque para alguns especialistas e gestores sociais, a medida oficial do governo é insuficiente. Cada vez mais pessoas sem lar e sem trabalho vagueiam pelas ruas em busca de ajuda para se alimentar e se proteger do frio. Assim como no Brasil, o resultado da pandemia fez milhares perderem suas casas ou não ter mais condições de pagar aluguel. Além disso, assim como os Estados Unidos, uma epidemia de drogas afeta esse país. Muitos canadenses culpam o ministro Justin Trudeau por sua política de imigração e causa de inflação. Em cidades como Vancouver, o custo de vida e moradia aumentou tanto que algumas pessoas não tiveram escolha, a não ser ir morar nas ruas, e uma vez estando nas ruas, entram no mundo das drogas. Se você passear por alguns locais dessa cidade, verá jovens e idosos que fazem filas para conseguir alimento. Aliás, os alimentos são um problema no Canadá, estão cada vez mais caros. O que está acontecendo com a América, onde países que eram exemplo, como Canadá e Estados Unidos, hoje veem sua população cada vez mais pobres e se perdendo no mundo das drogas? Deixe seu comentário. Quando a gente deixa com o mercado, é isso que acontece, mas pode ser diferente. Compramos uma casa gigantesca com um terreno gigantesco no Japão por apenas 8 milhões de ienes. No Japão existe um sistema incrível chamado Akihabanka. Nele, as cidades disponibilizam uma lista de casas vazias, cujos proprietários desejam se desfazer dos imóveis e, na maioria das vezes, com preços muito acessíveis. É uma oportunidade única para quem procura adquirir uma casa própria a um valor justo e também contribui para evitar o desperdício de imóveis abandonados. Nisso, a maioria das cidades, como a nossa, entrega incentivos para aqueles que comprarem essa casa. Na cidade de Takayamashi, em Gifu, por exemplo, para quem se mudar para a cidade e adquirir um imóvel Akiha, tem o direito de até 1 milhão de ienes de subsídio na aquisição e reformas daquele imóvel. Aqui na minha cidade também tem um subsídio similar e com isso colocamos uma cozinha novinha. Vamos supor que você ainda não entendeu. Aqui a gente explica de novo.
The United States, 4 or 5% of the world's population, still uses 25% of the world's resources. You outsource production to China, and then you say China is the carbon polluter. China's producing your buckets. China's producing your nuts and bolts. China's producing your phones. Try to produce it in your own countries and see your carbon emissions rise. You love lecturing us because you have a colonial mentality. Then there are colonial structures and institutions. You lend us money, and every time you lend us money, which is our money, every time the International Monetary Fund comes to our societies and they tell us, here's the money we are giving you. No, it's our money. You give us our money back as debt, and then you lecture us about how we should live. O Ocidente parece realmente ter um problema cognitivo sério, mas isso não é exclusivo dos americanos, não. La propia Polonia fue una de las principales iniciadoras del embargo a la importación de gas y petróleo. Además, Polonia fue uno de los primeros países en negarse a importar materias primas baratas, incluido el carbón, a pesar de que Europa lleva meses importando este carbón. Y de repente en Polonia no quedó carbón. El precio se había triplicado. La gente esperaba semanas en los almacenes para comprar un carbón mucho más caro que el ruso. Igual que cualquier polaco, compro productos rebajados. Aquí tenemos un límite de consumo de energía. Leí en internet que el gobierno polaco ha decidido reducir el consumo de energía en un 10%. Los polacos compran carbón. Este carbón no se parece nada al ruso. Su calidad es diferente. The first cross-border electrified railway in Africa, Addis Ababa-Djibouti railway line, is a 753 kilometers, 467 miles, electrified single-track standard gauge line between Ethiopia's capital Addis Ababa and the port of Djibouti. The SGR railway has 45 train stations, and runs parallel to the old abandoned 1-meter gauge railway, which was built more than 100 years ago. The main contractors of the project are China Railway Group Limited, CREC, and China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, while the total cost of the project is over $4 billion. O caso dos poloneses não é o único. A Europa praticamente inteira está nessa vibe. Nossa, nossas inimigas são os malvados russos, os yankees são nossos amigos. Os africanos são mais espertos. Why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? There is no reason. And we are not against the US dollar. We just want to trade much more freely. Let us pay in US dollars what we are buying from the US. But what we are buying from Djibouti, let's use local currency. São espertos tanto no sentido de entender o que é que o capitalismo pode fazer por eles, o que é que o FMI pode e quer fazer com eles, o que é que a Europa pode e quer fazer por eles, o que é que o Ocidente, a civilização ocidental, o jardim do mundo de Borel, quer e pode fazer por ele, e o que a China pode fazer. A África é o futuro, porque a África pensa adiante, sem esquecer o passado. Evidentemente, certo? Ignore-se as palavras bonitas do Ocidente, do capitalismo ocidental, do neoliberalismo, do FMI, as promessas vazias. Foque-se cada vez mais na história, no que ela representou. E aí, a partir disso, dá para fazer parceria. Não dá para confiar no Ocidente. Más se demoraron los países miembros de la Unión Africana en expresar su intención de pertenecer al BRICS que en que empezaran a misteriosamente generarse golpes de Estado en países como Sudán, que se están llevando democracia al estilo de Occidente.
فتشوا بس فتشوا علي وقول هذا دي ناس ما العربية ini dalam aku mana lo dalam Allah Bismillah Terus kamu surga ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. O leitmotiv dos Estados Unidos, porém, é outro. You traitor! You traitor! You're a traitor! You're a traitor! Lindsey Graham, you are a traitor to the country! You know it was rigged! You know it was rigged! You know it was rigged! You're the stupid thing! It's gonna be like this forever you do the rest of your life! Audit the vote! Audit the vote! Audit the vote! Audit the vote! Piece of shit! Audit our vote! 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 Hey, you better! Sell your soul out! You son of a bitch! You better enjoy Gitmo! Fucking asshole! Piece of shit! You don't represent us anymore! El país más violento del mundo desde 1955 ha sido Estados Unidos. Jeff, basta, espere. Permítame. Cuando miro a mi propio país, Estados Unidos, veo una sociedad semidemocrática y racista, dominada jerárquicamente por blancos, cuyo objetivo es preservar los privilegios de las élites. Así es como se formó en 1787. Era un país genocida, de esclavistas y asesinos de nativos americanos para una cultura blanca. E increíblemente aún luce así, aunque ahora somos mucho más diversos de lo que éramos. Vamos espera. Déjeme preguntarle esto, Jeff, porque quiero resaltar que estas son las distinciones culturales. Tratamos la democracia como lo bueno. El país más violento del mundo, del siglo XIX, de lejos, fue quizás el país más democrático o el segundo más democrático de todo el mundo, y ese era el Reino Unido. ¿Usted puede ser demócrata en casa y despiadadamente imperialista afuera? El país más violento del mundo desde 1955 ha sido Estados Unidos. Jeff, basta, espere. Permítame decir eso. Jeffrey, soy el moderador y digo que ya es suficiente. Bueno, está bien, de acuerdo, he terminado. É basicamente por isso que a águia está sendo depenada e o mundo está mudando. Traders from Djibouti selling to Kenya, or traders from Kenya selling to Djibouti, have to look for US dollars. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why?
And we are saying that today, Afri-Exim Bank have given us a mechanism where traders in our continent can trade in their goods and services, and the Africa Exim Bank will settle payments in local currency. That is why Kenya champions the Pan-African payment and settlement system that is done by our own institution, the Afri-Exim Bank. Why, members? Why is it necessary for us to buy things from Djibouti and pay in dollars? Why? There is no reason. And we are not against the US dollar. We just want to trade much more freely. Let us pay in US dollars what we are buying from the US. But what we are buying from Djibouti, let's use local currency. E ele não está mudando porque tem um bilionário lançando satélites aos milhares do tamanho de caixa de sapato para empestear os céus, não. Está mudando porque as nações estão avançando nesse sentido. Mas algumas estão sendo mais espertas. Obsoleto, así califica Vladimir Putin al liberalismo. En una entrevista concedida al periódico británico Financial Times, el presidente ruso mostró su desprecio a las ideas liberales justo antes de encontrarse con los líderes europeos en la cumbre del G20 en Osaka. También señaló que la ideología liberal ya cumplió sus objetivos históricos y que, según él, ahora es tiempo para nuevas ideas. A gente fica preso nessas bobagens, sabe? Igual essa notícia aí. Ganhou acesso a obstáculos a Papua Nova Guiné. Mas vocês têm arma? Tem dinheiro? Tem pessoal? Não tem. Aí fica inventando, sabe? Fica inventando. Ah, nós vamos desenvolver tal arma. Daqui não sei quanto tempo nós teremos isso. Nossas forças estão trabalhando para isso. Gente, se você ainda vai é porque você não falar que a OTAN não é muito inteligente. Dron kamikaze ruso golpea el radar del sistema alemán Iris-T, valorado en $18 millones. Un dron ruso destruyó un radar TRML-4D de alta tecnología, valorado en 17 millones de euros, confirmó un periodista, tras indicar que Ucrania solo contaba con 3 ejemplares, los mismos que forman parte del sistema de defensa antiaérea alemán, Iris-T. El reportero analizó un video divulgado por el Ministerio de Defensa de Rusia, al parecer grabado por un dron de vigilancia y otro kamikaze, en cuyas imágenes se aprecia una lanzadera del sistema interceptor alemán, cubierto por una línea de árboles en un paisaje rural. Más adelante, se puede observar el radar del sistema móvil enmascarado en otra línea de árboles. En ese lugar, un operador militar ruso envió un dron kamikaze, presuntamente el Lancet. En el video grabado por el dron kamikaze, se puede ver incluso a un militar por encima de la cabina del vehículo portador del radar. La posición de la cabeza del soldado sugiere que estaría al tanto de la munición que se aproximaba. Ante ello, un grupo de militares escapa del lugar mientras el radar emana humo. Imágenes posteriores sugieren que el fuego de artillería también cubrió el área tras el ataque del dron. Aunque los módulos restantes del sistema atacado no resultaran dañados, de momento son inútiles, ya que cada unidad Iris-T debe estar conectada al menos a un radar TRML-4D para funcionar como arma defensiva. El periodista enumeró una cadena de errores fatales que llevaron a la destrucción del radar. En primer lugar, el sistema antiaéreo, que en su conjunto cuesta 140 millones de euros, fue instalado demasiado cerca de la línea del frente, en la provincia de Nikolaev, a tan solo 26 kilómetros, lo que le colocó dentro del radio de acción de drones Lancet, que tienen un alcance de 40 kilómetros. Segundo,
el pintado desértico de los módulos del sistema, inicialmente destinado a Egipto, llamaba la atención, en lugar de estar camuflado en el paisaje estival ucraniano. En tercer lugar, continúa el artículo, el hecho de que el radar estaba tan cerca del frente apagado, sin ser protegido por ningún otro sistema, como el blindado antiaéreo Gepard, demuestra una actitud muy laxa de la tripulación de este Iris-T. Conforme al fabricante Jensolt, el TRML-4D puede detectar y seguir simultáneamente hasta 1.500 objetos voladores a una altitud de hasta 30 kilómetros. El alcance máximo es de 250 kilómetros. No obstante, en los círculos del gobierno alemán, dicen que el sistema permaneció funcional. É óbvio que não permaneceu. Mentir é o leitmotiv da civilização ocidental, a mentira. Os imperialistas dos Estados Unidos causaram a Guerra da Coreia. De acordo com os monopólios da mídia ocidental, a Guerra da Coreia teria se iniciado em 25 de junho de 1950, sendo causada por um ataque repentino e não provocado da Coreia do Norte. Entretanto, ao analisar evidências documentais, essa narrativa se mostra simplista e desonesta. Para entender isso melhor, vamos entrar um pouco no contexto histórico do conflito. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto os demais países, sobretudo europeus, estavam destruídos econômica e politicamente, os Estados Unidos se tornam a principal potência do mundo capitalista. Os Estados Unidos desenvolvem muito seu complexo industrial militar durante a guerra, chegando a controlar 2/3 da produção industrial do mundo capitalista ao fim do conflito. Os burgueses americanos, agora dotados de tamanho poder militar e econômico, assumem a posição de senhores do mundo e adotam uma política muito mais imperialista e anticomunista, com o objetivo de parar o avanço do socialismo global e perpetuar seu domínio. Nesse contexto, a Península Coreana se torna alvo prioritário da agressão americana, por fazer fronteira com a China, com a União Soviética e por estar passando por seu próprio processo revolucionário socialista, liderado por Kim Il-sung, tendo, portanto, grande importância militar e política para os Estados Unidos. Nas palavras de Douglas MacArthur, ocupando toda a Coreia, poderíamos controlar toda a área entre Vladivostok e Singapura. Nada estaria fora do alcance do nosso poder. Com a derrota do Império Japonês, que dominou a Coreia de forma brutal até 1945, tropas norte-coreanas e soviéticas avançavam rumo ao sul, pressionando os Estados Unidos. Com isso, em 10 de agosto de 1945, militares estadunidenses decidem, de forma unilateral e arbitrária, dividir a Coreia, delimitando que as tropas japonesas no lado sul da linha traçada no paralelo 38 se rendessem aos americanos e ao norte se rendessem aos comunistas. Para os coreanos ao norte, a derrota dos japoneses significou sua libertação, enquanto no sul, um colonizador foi simplesmente trocado por outro. A partir de setembro de 1945, os Estados Unidos iniciam uma ocupação militar repressiva da Coreia do Sul, instituindo um governo fantoche e reprimindo oficialmente movimentos de esquerda. Nesse contexto, o jornalista americano Mark Gain afirma: "Nós não éramos um exército de libertação. Corremos para lá para ocupá-los. Desde os primeiros dias, agimos como inimigos dos coreanos." Concomitante à ocupação da Coreia do Sul, os oficiais americanos iniciam um clamor por uma invasão ao norte. Em uma entrevista em janeiro de 1949, o presidente fantoche da Coreia do Sul, Syngman Rhee, diz que tinha esperança de que o exército sul-coreano tomasse a Coreia do Norte à força, admitindo publicamente suas intenções violentas. Os militares americanos apoiam esse sentimento e começam a bolar um plano de invasão da Coreia do Norte. É importante salientar que, desde 1947, 3 anos antes do início da guerra, tropas sul-coreanas lideradas pelos americanos já faziam rotineiramente ataques e invasões na porção norte. Só em 1949 ocorrem 2.617 invasões em direção ao norte, ordenadas diretamente pelos americanos. As provocações tinham o objetivo de assegurar pontos estratégicos no norte e testar as forças do Exército Popular norte-coreano, mas foram sempre rapidamente derrotadas pelos comunistas. Com essas derrotas humilhantes, o plano dos americanos passa a ser utilizar o exército fantoche da Coreia do Sul para provocar uma resposta militar vinda do norte, então acusar os norte-coreanos de começar a guerra. Com esse plano em mente, na manhã de 25 de junho de 1950, os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciam uma invasão generalizada ao longo do paralelo 38. Em resposta ao ataque, Kim Il-sung ordena que o Exército Popular contra-ataque, na tentativa de repelir a agressão americana. Os militares americanos, que já haviam planejado tudo, rapidamente encaminham um pedido pré-pronto para a ONU, solicitando permissão para atacarem a Coreia do Norte, alegando que o Norte atacou primeiro, tudo justificado por um relatório de John Mussel, baseado em, abre aspas, dados incertos e não confirmados. Com isso, no dia 27 de junho de 1950, a ONU aprova a ajuda militar na Coreia do Sul, permitindo que a invasão dos Estados Unidos ocorra e dando início à Guerra da Coreia, um conflito que causaria mais de 3 milhões de mortes e deixaria sequelas sociais que perduram até hoje. Mas a mentira não apaga a visão de novas realidades. Él se llama Kuo Min-yi y es empleado de la mina de hierro de Chi-Ta-shan del grupo Ansteel. Durante 15 años trabajó 2 horas extras todos los días, acumulando un total de 5 años laborales extra. Durante 16 años, donó la mitad de su salario a estudiantes y compañeros de trabajo vulnerables, totalizando 120,000 yuanes. Durante 20 años, donó más de 60,000 miligramos de sangre, equivalentes a 10 veces el volumen sanguíneo total del cuerpo. Algunos decían que era un tonto, y otros decían que estaba loco, pero gracias a su inspiración, muchas otras personas se lanzaron a la causa del bienestar social, formando en Anshan un equipo de más de 5,000 voluntarios.
El 1 de julio de 2011, Kuo Min-yi fue invitado a Beijing para asistir a la gala con motivo de la celebración del 90º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y dirigió el juramento de los nuevos integrantes del partido. El silencioso sollozo era la muestra más pura de la lealtad de un hombre honrado y sincero. Hu Jintao instruyó: es necesario difundir y promover las hazañas destacadas y la moral noble del camarada Kuo Min-yi, a fin de proporcionar una poderosa fuerza espiritual para la construcción de la sociedad socialista armoniosa. Por falar em novas realidades, a da Europa está ficando triste. Amigos de Sin Mentiras, esas son imágenes de la salida de vehículos, gente que está saliendo como monte, como piedra de Polonia. ¿Por qué? Hace pocas horas el Ministerio de la Defensa dijo que iba a convocar a 200.000 personas para sus reservistas, porque planean llevar su ejército a 200.000. Actualmente son de 160.000, pero van a convocar más de 200.000 porque Polonia se está preparando para una ofensiva. No se sabe si se está preparando para una ofensiva de la Federación o no se sabe, que es lo más probable, que ellos cuando vean ya que Ucrania se quede sin fuerzas, van a tratar de recuperar su territorio que está peleado desde hace bastante tiempo. Con lo cual, amigos de Sin Mentiras, la cosa entre Polonia y Ucrania comienza a ponerse color de hormiga. La gente está saliendo, y de esto los medios de comunicación quiero decirles lo siguiente: no han dicho ni pío, pero cuando la Federación llamó a la movilización hace algunos meses atrás y salieron algunas que otras personas por allí que no querían ir a la guerra, pues los medios de Occidente durante más de 10 días estuvieron encadenados tratando de cazar a esas personas que salían de la Federación. Ahora no dicen pero ni ñau de la cantidad grande de personas que le están huyendo a esa convocatoria militar. ¿Por qué les decimos todo esto, amigos de Sin Mentiras? Porque bueno, efectivamente se están preparando y están dando cursos de instrucción premilitar, cursos de supervivencia, y están comenzando ya a entregar citaciones y están ya llamando a muchas de las personas entre 18 y 65 años a presentarse a los centros de instrucción militar a fin de presentar exámenes psíquicos y exámenes físicos con la finalidad de comenzar ya los preparativos para su ingreso a las tropas. Hay que recordar que Polonia es el país que tiene mayor cantidad de mercenarios luchando en Ucrania, más de 5.000, 6.000 se calcula, y una gran cantidad de ellos han regresado en cajas o en bolsas, o simplemente lo dieron por desaparecido. Con lo cual, amigos de Sin Mentiras, hay que prestar mucha atención a los movimientos de Polonia. No la está pasando muy bien ahorita Polonia y Ucrania. Hay ahí algunos cables que se están pelando. Nosotros vamos a acreditar em mim. A coisa na Europa está muito pior do que se pensa. Francia, el país de Europa donde la gente se siente más insegura caminando de noche. Uno pensaría que quizá los pobres del sur, los sospechosos habituales, los PICs, deberían estar peor. Y ahí están Italia y Grecia. Pero en cambio España y sobre todo Portugal mucho mejor. Y por contra sorprenden países como Suecia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica. El jardín de Borrell parece que cada vez tiene más malas hierbas. Ojalá un día Borrell pueda darse un paseo por China y vea lo tranquila que puede caminar una mujer por la noche en el peor barrio de la peor ciudad de China. Una de las razones por las que jamás volvería a Europa es la inseguridad. Ojo, los países en azul no es que estén bien, están mejor que los otros, pero el tema de la inseguridad en Europa es global, y los ratios actuales son absolutamente inaceptables en Barcelona, en Berlín o en Cracovia. Que aceptemos una realidad lamentable y la normalicemos, porque nos están cociendo a fuego lento como a una rana en una olla,
me parece lo más triste. El interés de Estados Unidos no es defender a Europa, sino tener a Europa como avanzadilla disponible para sus intereses como potencia mundial. En este momento, Estados Unidos es el gran ganador de la guerra de Ucrania. Es el proveedor de armas en grandes cantidades a sus socios, como los alemanes y los polacos. Han desplazado de Europa el gas barato ruso y ahora pueden cumplir por fin lo que deseaban desde hace años, vender su gas de fracking en Europa obtenido a través de técnicas muy perjudiciales para el medio ambiente, y han conseguido lo que Kissinger propuso hace muchos años: confrontar a Europa con Rusia bajo el principio de divide et impera, divide y vencerás, para asegurar así su poder. Mas ninguém precisa realmente se desesperar. Dá para ter esperança. E dá para ter esperança porque os métodos deles são sempre os mesmos, então eles ficam manjados. E mais do que isso, você não vence guerra nenhuma com propaganda, você vence com fogo. Eles perderam as indústrias, eles estão endividados, eles não produzem mais engenheiros, preferem produzir advogados e administradores de empresa. Então eles não têm mais capacidade de combate. E essa realidade vai se impor em campo, quer eles queiram, quer não. Perfeito? Não vai fazer diferença. No fim, baby, a economia vence. A economia sempre vence no final. Observe. Sem capacidade industrial, sem energia, sem mão de obra qualificada, sem engenheiros em quantidade suficiente, sem investir em tecnologia, eles simplesmente perderam a corrida tecnológica. Então, se não tem produção e não tem tecnologia, o destino está determinado. На чем воюет ВСУ? Что они леопарда производят, что ли? Или Брэдли? Или даже не поступившие пока на вооружение F-16? Ни шиша не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать украинское. Чего они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят. Все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень так, в практическом плане. Таких вот ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Но не хотят они коммунизма. Бог с ним, да как кто хочет и сегодня. Значит, сбрасывают там основателя Украины, Ленина, сбрасывают с пьедесталов. Ну ладно, это их дело. Но на это место Бандеру ставят. Он же фашист. Я вообще удивляюсь, как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украины, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали, просто, понимаете, уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя и же с ним подобных, да? И теперь с этими плакатами разгуливают. El mejor tanque de la OTAN estándar LIOPA intacto en manos rusas rumbo a Moscú. Zelensky dijo que los DP desfilaron. Не так уж и страшна эта пидорасячая техника. Ебали мы, ебем и будем ебать. Повторяю. Слава России! Победа будет за нами! Resultado não vai ser mudado pela propaganda, pelas manchetes espalhafatosas, pelas mentiras contadas nos jornais. A revolução não será televisionada. Repito o que já foi dito. Un helicóptero de combate ruso K-52 esquivó 18 misiles Stinger estableciendo un nuevo récord. Uno de los helicópteros de ataque rusos K-52, emplazado en la zona de la operación militar especial, repelió 18 misiles antiaéreos portátiles con el apoyo del sistema de defensa Vitebsk, estableciendo un nuevo récord. Hasta la fecha, el número récord de misiles antiaéreos portátiles desviados es de 18 piezas, es la cantidad que uno de los K-52 ha logrado repeler durante un vuelo de ataque gracias al sistema de defensa antimisiles Vitebsk con el que están dotados estas aeronaves, señaló una fuente a Sputnik.
La fuente añadió que el helicóptero regresó a la base sin un solo daño. De acuerdo con la persona consultada, la aeronave regresó a base sin sufrir daño alguno. Es por eso que entre los pilotos de helicópteros, el sistema Vitebsk tiene el apodo de huevos de la vida, agregó. Y es que los dispositivos del sistema que sobresalen del fuselaje del helicóptero parecen huevos de pájaro, mientras que el sistema salva las vidas de los pilotos, quienes durante sus vuelos constantemente están bajo ataques con misiles antiaéreos portátiles. El Vitebsk detecta automáticamente los lanzamientos de misiles contra la aeronave, utilizando varios sensores de radiación ultravioleta, y calcula sus coordenadas. Después, la estación de supresión del sistema inhabilita la cabeza buscadora del misil atacante, haciéndola perder su objetivo. El sistema puede suprimir cabezas tanto de los sistemas de guiado optoelectrónico, como orientadas por radar. El complejo de defensa también incluye elementos que disparan bengalas para afectar el funcionamiento de los misiles guiados por infrarrojos. Última hora, los sistemas rusos de defensa antiaérea interceptan una bomba guiada de Israel en Siria. 2 cazas israelíes atacaron este 14 de junio objetivos cerca de Damasco con 4 bombas aéreas guiadas, informó Oleg Gurinov, subjefe del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Siria. De acuerdo con la información de Gurinov, la defensa antiaérea del país árabe logró derribar una de las bombas con el sistema buque M-12, de fabricación rusa. Los reportes más recientes de las autoridades rusas indican que no hubo fallecidos ni heridos, pero sí se registraron algunos daños en 2 almacenes.